O projeto Nossas Histórias foi contemplado pelo edital de fomento à produção cultural através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, da Secretaria Municipal de Cultura e da FENIG. Realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com coprodução da Coleiro Filmes e produção da Lacarô Produções. Nossas Histórias é uma conversa com diferentes personalidades do campo das artes e da cultura. Um encontro para revisitar memórias e compartilhar experiências, porque toda história merece ser contada. A sua, a nossa. Sérgio Fonseca não é um homem, é um gênero literário ambulante. Membro do Grêmio Brasileiro de Trovadores, ele entendeu cedo que a métrica popular tem a precisão de um relógio e a delicadeza de um beijo de esquina. Compôs com gigantes, Jorge Aragão, Wilson Moreira, Noca da Portela. Sérgio é da Baixada como o samba é do morro, e mesmo quando escreve sobre amor, está falando de território. Quando canta partilha, o Brasil ouve, e quando a Baixada cala, ele escreve. Porque ele sabe que o silêncio também é político, e que às vezes o samba é o único jeito de gritar com elegância. Hoje ele senta nessa cadeira para conversar. Sérgio Fonseca. A história que ainda está sendo escrita. Sérgio, você nasceu, me fala sua infância. Eu sei que está ali pertinho, mas enfim. Não, eu nasci em Mesquita. A minha família, do ponto de vista de avós, eu tive avós portugueses e avós espanhóis, por estranho que pareça. Isso é uma raça que não se dá. E por parte de pai, eram pais portugueses. A minha mãe nasceu em Mesquita, minha mãe. Por parte de pai, que eu quero dizer, meus avós eram portugueses. Eu fui criado em Mesquita, estudei em Mesquita, e eu fiz o científico, que naquela época era a única coisa que se oferecia em Mesquita. Eu fiz o científico. Do científico, eu entrei para a Faculdade Nacional de Filosofia, fazendo letras. Eu fiz letras. Aí já é início da década de 60. Mas nesse científico eu tive bons companheiros. Comigo tive uma turma muito interessante. E como é que era a infância nesse ciclo todo? Como é que foi sua infância, Sérgio? Eu morei em sítio, porque meus avós, eles trabalharam com laranja, eles exportaram laranja. E houve uma época em que eu morei tive uma infância mais ou menos rural. Sim. De todas as crianças que tinha. E naquela época eu tive muito contato com rua, com criança. Eu fui vizinho, o Nelson Cavaquinho foi meu vizinho. Eu devo ao Nelson Cavaquinho gostar de samba, sobretudo. Então Nelson Cavaquinho foi a pessoa... Foi meu vizinho, foi. O teu mentor no samba foi Nelson Cavaquinho? Foi Nelson Cavaquinho. Eu me meti em samba até em função do Nelson Cavaquinho. Eu tive um tio que foi pandeirista do Valdir Azevedo, por isso que eu gosto de choro também. Eu tenho uma formação ligada a choro, da formação que eu quero dizer. Não formação musical, sim. Formação do ponto de vista da história, da historiografia do choro e de samba. É muito interessante saber que Nelson Cavaquinho passou por aqui, pela Baixada. Não, ele morou... a primeira pessoa a falar Nelson Cavaquinho fui eu. Alguns anos escrevendo no Correio da Lavoura, eu falei isso. O pessoal achou estranho. Papo é esse? Eu falei, ele morou 10 anos, ele votava em Mesquita, ele votava ali na Escola Manuel Reis. Eu fui presidente de sessão e várias vezes botava o Nelson na frente, na fila, para votar. E como é que era conviver com o Nelson Cavaquinho? O Nelson era muito, muito legal. Eu convivi com o Nelson adolescente, e a passagem para adulto, e como adulto na UBC. Ele era da UBC, União Brasileira de Compositores. Diziam que ele era um cara muito ranzinza, né? Não, ele era o que ele era mesmo, não era ranzinza, ele era chato. Por exemplo, ele gostava ele começava a tocar, ele gostava que você ouvisse. Você, se quisesse falar, tinha que falar depois que ele acabasse de tocar. Mas isso é beabá de quem faz música, né? Quem é. E aí se você continuasse falando, conversando, ele dava com o violão na tua cabeça. Ele era um cara assim, mas é uma pessoa muito boa, muito amiga. Tanto é que eu botei o nome, sugeri o nome dele, sugeri até Odacir Ribeiro, o nome dele, no CIEP da Chatuba, que foi minha esposa que implantou aquele CIEP. Sérgio, Nelson Cavaquinho passou por Mesquita. Alguém mais passou pela Baixada, além... Sim, passou. O Cartola passou durante um ano apenas, ele morou em Nilópolis. Em Nilópolis morava Lupécia Miranda,
que tinha uma escola de música ali de frente à estação, que foi o acompanhante preferido de Carmen Miranda. É um bandolinista muito famoso, tão famoso quanto o Chacó do Bandolim. O Lupécio é uma figura histórica, é um pernambucano, se não me falha a memória. Em Belford Roxo, o Nelson Sargento morava lá. O Nelson era muito meu amigo, então eu estava sempre com o Nelson também. O Gordurinha morou em Belford Roxo. Gordurinha? É, ele morreu em Belford Roxo. Morreu ali naquela passagem de nível ali do trem. Caiu com um carro ali. O Monarco de Cabo Sul. O Monarco era meu amigo também, veio aqui várias vezes, uma pessoa gentilíssima. Sérgio, desde muito cedo, né? Você também falou em outro momento, conversando comigo, sobre cinema. Sim, eu gosto muito de cinema. Eu queria que você contasse pra gente que acho que você foi a pessoa que trouxe o cinema para Nova Iguaçu. Muita gente Não, sabe não, disso, né? não. O cinema era o seguinte, eu gosto de cinema, sempre gostei de cinema. Em Mesquita havia 3 cinemas, dos quais eu me lembro. O cinema velho, o cinema novo e o cinema do seu Manuel, que era o dono do cinema velho, lá na Rua Aurélia, que era um cineminha pequenininho. No cinema velho, eu vi o melhor do realismo italiano. Não, o realismo italiano eu vi lá. Eu vi os melhores filmes, filmes assim sensacionais, eu vi no cinema velho. No cinema novo não, o cinema novo brincava mais com essa distribuição hollywoodiana e tal, aí da época de sucesso, daquele momento e tal, esse tipo de coisa. O cinema velho não passava uns filmes de arte. Às vezes não tinha ninguém assistindo filme, só eu tinha. Só eu assisti e mais 2 ou 3 amigos do colégio, que nós gostávamos de cinema. Eu fiz o cineclube, eu fiz um cineclube conhecido em Nova Iguaçu, que foi obrigado até a fechar o cineclube. Eu me lembro justamente dessa história. Eu fiz esse cineclube e nós tínhamos feito um jornal, fizemos o primeiro jornal impresso da Baixada Fluminense, feito por estudante, vendido na banca. Nós fizemos a Tribuna Estudantil, imprimimos numa gráfica de um espanhol que era anarquista, rapaz. O cara era anarquista do ponto de vista político. Uma figura, imagina esse cara. E ele imprimia com o maior prazer o jornal, mas aí fomos obrigados a fechar também. Por conta Que é de 60 da e questão pouco. política. 60 é pouco. O Ivan fez uma reportagem sobre a exposição soviética, que hoje é aquele pavilhão de São Cristóvão. Sim. Foi feito, foi organizado, foi construído para que a Rússia fizesse uma exposição, porque o Gagarin tinha dado volta na Terra. Deu em abril, eu acho que 61. Acho que foi 61. E aí nós fomos lá, o Ivan Ribeiro fez uma entrevista com um engenheiro, chefe da delegação russa. O cara foi dar uma entrevista, o Ivan foi e botou uma manchete, aí ele botou exposição soviética, espelho de um povo. Poxa, isso aí, rapaz, os assinantes que sustentavam o jornal, os anunciantes, as casas comerciais, fugiram do jornal, porque achavam que o nosso grupo era um grupo comunista, etc. e saíram, se afastaram. E depois houve pressão política conosco. Fechou o jornal, nós fizemos um cineclube chamado Tempo Novo. Aí colamos de Mesquita, Nova Iguaçu, do lado de cá e do lado de lá, nos postes, colamos assim, Tempo Novo vem aí. A Embaixada Norte-Americana começou a fazer uns cursos para a máquina 16mm, para projeção de filmes de 16mm. Aí nós fomos, nós éramos, a gente era furão. Fomos nós 3 lá na embaixada. Chegamos lá, o pessoal da embaixada americana se dispôs a dar o curso. Deram uma carteirinha com autorização para projetar em 16mm. Mas queria que a gente fizesse propaganda, aquelas propagandas que minaram o governo do João Goulart. Sim. Aí mandavam rolos de filme, davam rolo de filme, panfleto, uma opção de coisa. E aí aquilo a gente pegava aquela bosta e jogava debaixo da cama, aquela mesa, jogava fora. E aí emprestava a máquina. Aí nós pegamos 2 máquinas, tínhamos 2 telas, tínhamos obrigado a pegar aquilo duplo, e pegávamos aqueles filmes que eles mandavam de Aliança para o Progresso, aquela besteira de Aliança para o Progresso, a gente jogava no show. Ia na distribuidora, alugávamos os filmes que nós queríamos, tinha a seção do neorrealismo italiano todo. Íamos na Mesbla, que é onde a gente alugava mais barato, trazíamos aquilo no trem, chegávamos na sexta, projetávamos no sábado, projetávamos no domingo e entregávamos na segunda-feira. O primeiro filme foi Bocasso 70.
que reunia o Visconti, o Vittorio De Sica, 4 cineastas italianos assim, Antonioni e um outro lá, que eu já esqueci. Nós discutimos com o pessoal, chegamos a ter 84 sócios. E aí fomos obrigados a fechar também. Isso no período da ditadura também, né? Inocentemente levavam uma máquina, a máquinazinha, uma xereta, uma besteira daquela, não sei que diabo de máquina, aquela miudinha, e tirava fotografia da gente falando. Aquilo foi parar no Os arquivos. no serviço de informação, foi. Professor Sérgio Fonseca, letrista, compositor, intelectual, professor do Colégio Curso M, professor do Colégio Municipal Monteiro Lobato. Como é que foi isso? Como é que o sambista se torna professor e permanece sambista? Mas me conta primeiro sobre o professor. O professor foi o seguinte, como eu falei para você no início, eu entrei para a Faculdade Nacional de Filosofia e me graduei em Letras, em Filosofia, no início de 60, no meados de 60. E aí, quando foi, nessa época eu trabalhava no banco, trabalhei no Banco Nacional. Quando eu saí do Exército, eu fui trabalhar no Banco Nacional, em 65. E aí, quando deu 70, 71, por aí, eu já estava formado na faculdade, eu fiz um concurso para o Senai, em Niterói, passei, aí abri um concurso que já não abria há anos, na Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, com uma vaga, havia uma vaga à tarde para o Monteiro Lobato. Eu fui me inscrever no concurso, passei, eles me chamaram. Eu fui trabalhar no Monteiro Lobato. Um ano depois, o M tinha sido inaugurado, feito em 69. Em 71, eu fui chamado para trabalhar no M. E aí eu trabalhei no Instituto, trabalhei até 78. Quando eu saí, fui para o Colégio Naval. Aí eu pedi exoneração do Estado, saí do Estado e fui trabalhar em Angra dos Reis. Fui coordenador de Angra dos Reis, do Colégio Naval. Trabalhei em vários lugares. Em Nova Iguaçu, trabalhei. Um lugar que eu mais gostei de trabalhar, por estranho que pareça, sem querer ofender os outros, mas o lugar que eu mais gostei de trabalhar em Nova Iguaçu foi o Colégio Leopoldo, do Ney, da família do Ney Alberto. Sim. Que era aquela noção de família, de bem-estar, Sim. que você está bem, era visível. Mas houve uma época na década de 80 que você era muito celebrado, muito Sim. querido no M. Assim, eu trabalhei no M 35 anos. Trabalhei 35 Você formou médicos, engenheiros, advogados, oficiais. Exatamente por essa trajetória em algumas escolas de Nova Iguaçu, eu acabei fazendo um grupo bom. Também tem o seguinte, rapaz, eu me relaciono bem com o aluno. Porque naquela época os professores eram muito engessados e você tinha uma didática Sim. muito pessoal. Queria que você falasse sobre isso. Sim. Que conquistava o aluno. Essa didática eu acho que eu adquiri com a Heloísa Buarque de Holanda, que faleceu agora há pouco tempo na Academia Brasileira de Letras. A Heloísa foi minha professora. A Heloísa, eu me lembro bem, ela falou, poxa, por que você ficou marcado? Eu falei, porque você dava uma aula completamente diferente de todas as pessoas da Faculdade Nacional. Ela devia ter ela era mais velha do que eu e do que a média da turma, uns 4 anos. Foi a primeira turma que ela deu aula, eu pertencia a essa turma. Ela chegava 2 horas da tarde, ia no quadro, botava 2 questões, por exemplo, do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, 2 poetas, sobre a obra deles, alguma coisa interessante na obra dele. Você podia, ela passava no quadro, você tinha que escolher uma questão só, das 2, você já ficava embananado porque tu tinha que escolher uma. E você podia consultar o que você quisesse, podia ir para a biblioteca, podia ir para casa, podia ir para onde fosse. E era sempre discursivo. Você fazia o teu texto e ela falava, eu vou para o cinema. Quando for 6 horas da tarde, eu passo aqui e recolho, boto ali em cima da mesa. Aquilo, eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, eu nunca vi uma coisa dessa. A Heloísa me ensinou muito, muito isso. Porque o meu negócio é cultura brasileira. Com samba, por exemplo, o meu negócio em samba é letra. Eu não gosto de samba. Eu falo para minhas filhas, eu não gosto de samba, eu não gosto de música, pô, eu gosto da língua portuguesa. Quem são as pessoas que te influenciaram a escrever? Foi meu pai. Meu pai foi a primeira pessoa que, quando eu tinha 14 anos, perguntou por que eu não escrevia. E eu, idiotamente, né, ingenuamente, falei, eu não estou afim de escrever carta para ninguém. Ele falou, não estou falando carta, não. Estou falando para você escrever. Esses caras que vêm aqui em casa, que são meus amigos,
eles descrevem a experiência dele, porque papai foi ativista político. Papai foi amigo do Barão de Tararé. O Barão de Tararé dormiu várias vezes na minha casa, escondido da polícia. Fez isso, eu comecei a escrever, me deu vontade de escrever, eu fui ler uma revista chamada Fonfon, achei um poema do Drummond, um poema do Bandeira, umas trovas do Adelmar Tavares. Aí achei a coisa mais fácil para mim para fazer era a trova, que eram 4 versos Fácil. de 7 sílabas. Aí eu comecei a fazer aquilo. Aí, inocentemente, eu li, havia um escritor chamado Edgar de Alencar, que fez o Carnaval, a música através do Carnaval Carioca. É o livro de referência de todos os pesquisadores de música, sobretudo de música popular brasileira, Rio de Janeiro. Aí ele escrevia no dia. Eu fui, inocentemente, de tanto lê-lo, eu peguei um caderno, folha de caderno, idiotamente, e com a canetinha preta, botei 100 trovas. Tu imagina as trovas em 1960, 60, 59, 60. Aí eu mandei para ele, viu o endereço, ele botava o endereço no rodapé do dia, mandei para ele. O camarada foi, rapaz, leu aquilo, não contente com isso, ele foi e publicou no jornal, no dia, em 31 de dezembro de 62. Ele publicou e me botou junto com o Aparício Fernandes e Ano Teodoro, e disse que desconfiava que eu fosse novo por causa da produção, mas que eu devia policiar a mim mesmo. Então, aí, não contente com isso, mandou uma carta para minha casa. Eu tenho até hoje, outro dia eu mostrei, e comecei a fazer. Aí Aparício Fernandes, que era eu escrevia na Globo, Aparício Fernandes fez uma coleção de trovadores, 12 trovadores, e perguntou se eu tinha trova suficiente. Então eu mostrei, ele gostou muito, publicou. Aí eu publiquei um livro em 1900, aí já era 65. Ou seja, Sérgio Fonseca nasceu predestinado para essa questão literária Pode mesmo, fazer. né? É igual samba. Eu uso, às vezes, o recurso da trova no samba. Bom, já que não existe mais, aquele amor tão profundo, o melhor que a gente faz é dividir nosso mundo. A cultura é tão. Ela sempre foi mal vista, você vê até. Eu sempre impliquei com isso, o Ministério da Educação e Cultura. Eu acho que tinha que ser Ministério da Cultura e Educação. A educação é apêndice de cultura. Cultura não é apêndice de educação, que é isso? A educação está dentro de cultura. Mas a cultura não está dentro de educação. Cultura transcende a educação. E aí talvez houvesse valorização. Então eles sempre botaram cultura como um apêndice. Você vê que para criar um Ministério de Cultura, para criar uma Secretaria de Cultura é uma dificuldade. Não existe secretário. Quando existe secretário, não existe verba, politicamente. Cultura tem uma verba pequenininha, sempre toda verba para cultura é pequena. Sempre foi assim. Porque cultura é aquela coisa apêndice, mas devia ser o contrário, eu sempre briguei por isso. Imagino você, secretário de Cultura, dentro de uma secretaria, querendo fazer os projetos. Você não tem, eu fui secretário de Cultura de Mesquita, do Alto Messias. Fiquei 1 ano. Com 1 ano eu pedi a ele para sair. É possível, porque eu era um apêndice da educação. Durante 1 ano que eu fiquei lá, eu tive, sabe quanto de verba para fazer o que eu quisesse? 2.000 cruzeiros. Sérgio, descendente de espanhol, português e português. Da onde vem essa negritude toda das suas poesias, das suas letras? Da onde surge isso? Eu sempre gostei eu acho que talvez uma parte por leitura. Existem uns autores que escreviam muito sobre o negro, sobretudo Jorge de Lima. Tem umas coisas muito bonitas sobre o negro que sempre me tocaram. E também a minha andança, porque eu fui criado, como eu falei, eu fui criado em Mesquita, na Chatuba, eu jogava futebol. Eu corri tudo quanto é campo, jogando, e nesse contato tem um grande contingente negro que praticava o futebol e ainda pratica, e eu me afeiçoei. Suas parcerias, né? Você falou do Toninho, A primeira foi o Catone. O Catone Catone. me foi apresentado no início da década de 70 e pediu que eu ajudasse a fazer o enredo Pazarga do Amigo do Rei, que era um enredo da Portela. Eu fiz a letra, Joel Menezes, de Catone Musical. Joel é que me levou e me apresentou. A Joel é um compositor que mora em Nilópolis, ainda está vivo. Joel estava bem doente a última vez que eu estive com ele, mas ainda tá legal. Ele me levou, me apresentou ao Catone. Ele e o Catone fizeram a música. Eu fiz a letra, eu não assinei esse samba, eu não assinava, porque o negócio de samba, enredo, escola de samba, eu nunca assinei.
Eu fiz uma série de letras para várias pessoas. Exato, é justamente nesse universo. Você fez uma série de letras, você é um compositor Sim. de samba enredo, mas não se envolve. Eu não me envolvi, eu me envolvi em samba enredo em 89, porque o Mirinho, de Belfor Roxo, não sei se você chegou a conhecer, que era fiscal de renda, foi na minha casa com o Romildo e me impôs que ele apostou com o Castor 5 milhões de cruzeiros, da moeda da época, eu não sei qual era a moeda, e num jogo de ronda, de pôquer, que levava uma pessoa, juntava o Romildo com o Toco, que é o maior compositor que a mocidade teve, né? Excelente, cara. Juntava e levava um letrista e ganhava qualquer carnaval da mocidade. Mas você ganhou vários carnavais. Sim, ganhei. Quantos carnavais, em quantas escolas você gravou? A maioria eu não assinei, e há umas que eu assinei. Eu ganhei da Beija-Flor, o Juni do Unité, a Beija-Flor escolheu você, foi a dona, era Maria Augusta, que era carnavalesca. Ela entrou logo depois do Joãozinho 30 e fez a coisa. Fiz a letra do Catone para Portela, a Festa da Reclamação, foi eu que fiz a letra. Fiz a letra, ganhei no Pará, em São Paulo. É uma opção de lugar, assim, que as pessoas pediam para fazer, eu fazia. Eu vi escrito, fiz com Noca. Noca botou uma música no avião. Como é que é essa composição? Porque dizem que é uma composição diferente, é uma pegada diferente para compor um samba enredo. Como é que se dá esse processo? Não, o samba enredo é o seguinte, você tem uma sinopse que apresenta o tema, o enredo, o que o carnavalesco pretende desenvolver. Não é difícil fazer isso? Não, para mim, a letra não, porque o que acontece comigo, eu te falei, eu gosto da língua portuguesa. E eu desenvolvi uma coisa que não é muito comum em música popular brasileira. Acontece várias vezes, mas não é comum. Eu faço a letra toda, e te dou a letra toda para você musicar. Então eu desenvolvi essa capacidade de fazer. Por isso que eu dizia que tu é compositor? Não, eu sou letrista. Eu estou com uma opção de letra lá em casa, 80 letras lá que não tem música. Está comigo. Às vezes você faz de brincar. Eu fiz para aquele Tubarão de Mesquita, aquela escola de samba nova que nem eu criou há 2 anos e meio. De mim foi lá me perturbar, poxa, faz a letra pra gente, não sei o que, faz o samba. Aí eu falei, bom, vou pegar o Wilson Saravá para fazer a música. Tá bom, aí eu fiz, o Wilson musicou, nós ganhamos. Aí ganhamos outra vez. Ano passado eu não fiz. Eu falei, eu não vou fazer não, né? Bota outra. Porque senão ficava chato, ficava eu fazendo aquele negócio eu ficaria com ele fazendo aquilo até eternamente. O Dibinho falou assim, Sérgio, que enredo você acha que Mesquita, ligando com a Baixada, ligando a Baixada com o Rio de Janeiro, eu queria ampliar essa visão de Baixada. Aí eu olhei e falei, a água, pô. Isso, como? Eu digo, a água que sai daqui que vai lá para a Zona Sul, que alimenta o Rio. A água que alimenta o Rio vai da Baixada Fluminense, boa parte. O que? Eu não sei disso não. Ele foi lá pesquisar, viu o que era. Aí nós fizemos, aí eu fiz. O Dibinho chegou lá em casa e disse assim, olha a música que ele fez aqui do refrão. Quando eu olhei a música, rapaz, eu fiquei arrepiado. Muito tempo que eu não vejo uma música com essa facilidade que está feita aí. Vou fazer, deixa que eu faço. Aí eu fiz a letra toda. Aí ele se irmou, foi engraçado, ele se irmou que eu botei os rios vão de vencida. O primeiro verso é esse. Os rios vão de vencida. As pedras ficam no fundo. A água que move essa vida, a vida que move esse mundo. Abri assim. Aí eu Dibinho, pô, eu gostei, Pachuca, eu gostei. Aí, inocentemente também. Agora vem cá, o que é o de vencida? Eu olhei e falei, rapaz, quem usava muito essa expressão era Manuel Bandeira. De vencida é de rodão. E como você vê o samba hoje na Baixada Fluminense? Como você vê o samba em Nova Iguaçu? Como você vê o samba de uma forma geral, essa nova geração que está chegando aí? Eu acho, o samba, de uma maneira geral, ele sempre foi problemático, coitado. Ele sempre sofreu uma série de coisas. Isso é até de divulgação. Pessoal de divulgação ligado à rádio, ligado a essas coisas. Houve uma época que o samba teve um boom. Na década de 70, por exemplo, o samba aconteceu. Mas o que acontece é que o samba, ele é o patinho feio, é o patinho pobre da mão. Você não ouve samba em rádio, é muito difícil. É muito difícil você ouvir, você pegar o rádio para ouvir, em relação, percentualmente falando. Sim. Fala sobre a Beija-Flor pra gente. Você conhece, você fundou a Beija-Flor. Não, Sérgio, não seja modesto. Eu fui para Beija-Flor Você fundou a Beija-Flor. Na década de 90.
Mas você Olha, acompanhou mesmo que de longe, Ah, sim, porque eu pela sua influência no universo do o samba. pessoal de Nova Iguaçu que fazia para o Leão e fazia para Beija-Flor, eu conhecia toda o Moinha de Samba dali, eu conhecia. Mas a Beija-Flor foi a partir de um pedido do Mirim de Belford Roxo, que eu vim para Beija-Flor. Ele que me levou para a Mocidade e ele que me trouxe para Beija-Flor. Na Beija-Flor foi em 93, quando houve a passagem do Joãozinho 30 como carnavalesco, né? De Joãozinho 30 para Maria Augusta, eu fui fazer o samba e Maria Augusta fez uma sinopse a sinopse girava em torno de brincadeira de infância, de cantiga de roda, desse tipo de coisa. E Maria mostrou para a gente a sinopse mais curta que eu já vi na minha vida. Tinha 2 linhas só e abriu para que cada um falasse abria as portas para cada um falasse da sua infância, da infância no como um todo e tal. E a partir dali, do samba criado, ela ia desenvolver o enredo. E aí, quando nós fizemos a primeira apresentação sem corte, até eu fui muito bem recebido pela ala de compositores daquela época. Eles levantaram e bateram palma, e a Maria Augusta saiu de lá com aquela ideia de que o samba era aquele. Eram 22 sambas que estavam concorrendo. E na Mocidade, o samba foi o samba sobre Elis Regina. Elis Regina, um trem chamado Emoção. Eram 2 carnavalescos que eram de Macaé, Peron, e eu esqueci o nome, Rogério e Peron, 2 carnavalescos. E aí nós fizemos o samba, fomos para a final, naturalmente. O Romildo botou uma música, eu falei, o Romildo bota uma música bem samba enredo, pode arrasta, não tem importância não. Se tiver que perder, a gente perde, mas arrasta essa música, faz um samba enredo. E fiz a letra, era o trem azul vem passando, a partir do show da Elis Regina, Trem Azul. O trem azul vai passando, transportando a emoção, a transversal do tempo atravessando, outro show dela. O falso brilhante da ilusão, outro show. A verde natureza da saudade. Aí eu falo da morte dela, que ela tinha morrido em 82. Aí eu botei a verde natureza da saudade se une ao branco da fascinação, da overdose dela. Sim. E a música Fascinação. Aí botei, se une ao branco da fascinação e hoje a mocidade em Romaria, que é outra música, iluminada pela sua estrela guia, vem louvar Elis nesse arrastão. Aí, seu nome tendo aquela majestade de quem nasceu para ser rainha, porque o nome dela é Regina, em latim é rainha, isso. Aí, onde houver felicidade, terna e eterna pimentinha, andando por onde andou. Muitas vezes tropeçou, mas não perdeu sua garra, e no mais alto degrau se revelou afinal. Mulher estrela cigarra, até que outra estrela brilhe, me inspire no desfile. E andando na avenida, eu esqueci. Aí e fechei com aquele Upa Negrinho na estrada, Sim. que o Jair Rodrigues gravou também. Gravava no fim da bossa, cantava com ela. Fechei com aquilo lá. Coração, Canção da América, do Milton Nascimento. Eu fui misturando aquela coisa toda. Aí o Castor, 2 anos depois, o Castor me chama lá no coisa, diz assim, 2 anos depois que eu levei para entender a verde natureza da saudade se une ao branco da fascinação. Eu não tinha entendido. Eu falei, deixa isso para lá. Mas aí o Castor foi muito legal. Aí o Mirim me trouxe de lá para cá, porque era muito amigo do Nelsinho, que faleceu. Eu vim, fiz isso, fiz mais um ano. Houve um ano, aí a Maria Augusta saiu, entrou o Milton Cunha. Era o negócio do Margareth Me. Aí eu fiz talvez o maior samba enredo que eu já fiz. Aí eu falei, eles vão cortar a gente, nós 3. Aí nós fomos até 5 sambas. Quando havia 5 sambas, eles cortaram. Eu, o Romildo e o Pamplona, a Beija-Flor desfilava, e o Pamplona ia lendo a minha letra. A Beija-Flor cantando outro samba e ele lendo a minha letra. Sérgio, diz uma coisa, já houve confusão por conta de algum samba teu para gravarem? Eu tive um problema com o Bete Carvalho, eu fiz um samba com Noca em 78, talvez. E aí ela foi gravar, a censura pediu para trocar um verso. Eu falei que não trocava bomba nenhuma. E não troquei, aí o meu samba saiu do disco, por causa disso. A ideia era assim, olha, que faz tempo que eu não vou a um bom pagode, mas, meu Deus, como é que pode? Quem aguenta esse rojão? É tanto imposto
que entre não, é tanto arroxo que entre o imposto e o assalto, você bota as mãos para o alto e dá graças ao ladrão. Pô, eles se amaram com esse negócio meu e queriam que eu trocasse. Vou trocar uma coisa melhor que tinha naquilo ali. Mas hoje em dia, para o povo, cabisbaixo, urubu voa mais baixo do que sombra de avião. Aí os caras, veio o Figueiredo em 82, o Figueiredo ficou um negócio de abertura, aí a censura aboliu a Marlene, aquela cantora antiga da Rádio Nacional, gravou, como eu queria. Aí o Miltinho gravou, a Helena de Lima gravou, com a Elisete Cardoso, eu gravei com a Elisete. A Elisete é uma gravação que eu tive. Eu e Jorge Aragão, botei letra pro Jorge Aragão. Nova Iguaçu, Sérgio, o que você acha dessa cultura, da cultura iguaçuana, dos artistas A iguaçuanos? cultura de Nova Iguaçu, quer dizer, enquanto movimento político, é igual ao movimento político de uma certa maneira do Brasil praticamente todo. É um reflexo desse movimento. Eu conheci muita gente interessante aqui em Nova Iguaçu fazendo cultura em vários setores, né? Setores diversos. E eu só lamentava, eu sempre lamentei, sempre brinquei com o pessoal, sobretudo de música, que eles precisavam atravessar o Sarapuí. Pô, precisa atravessar o Sarapuí. Eu falava com esse pessoal que compõe, que até faz umas coisas bastante interessantes. E aí eu falava, você precisa atravessar o Sarapuí, rapaz, vai lá para baixo, porque a minha vida sempre foi, culturalmente falando, envolvida com o Rio de Janeiro. Tanto é que o Valdir Pereira mandava carta para mim, para me conhecer. Eu falei, pô, rapaz, é só pegar um ônibus, tu vai lá em casa, ali é pertinho, você dá trabalho pro carteiro. Sérgio, quem é Sérgio Fonseca? Ih, rapaz, eu até hoje eu não sei. Eu não sei quem sou eu. Eu sou um cara que gosta de língua portuguesa e, à minha maneira, eu me dediquei a ela durante a minha vida, com o meu modo de ser. Sérgio, quem é Sérgio Fonseca? Uma pessoa que gosta da língua portuguesa e que se dedica a ela dioturnamente, todo dia, mas eu não sei quem, eu nunca pensei em quem eu seja. Acho que eu sou uma pessoa comum. Sérgio Fonseca. Quem é Sérgio Fonseca? Pô, como é que eu vou dizer isso agora para você? Eu não sei o que você quer que eu responda. Senhoras e senhores, nossas histórias. Sérgio Fonseca, pode aplaudir. O projeto Nossas Histórias foi contemplado pelo edital de fomento à produção cultural através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, da Secretaria Municipal de Cultura e da FENIG. Realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com coprodução da Coleiro Filmes e produção da Lacarô Produções.